Muito bem, na palestra de hoje vamos falar das duas qualidades para o sucesso. Quais são essas duas qualidades? Ser bom e o quê? E fiel. E começa dizendo, existem muitas qualidades para se ter uma vida de sucesso. E hoje ensinaremos as duas principais. Todas as pessoas têm pelo menos um tipo de talento. Vender, negociar, atender, enfim, todos nós temos um talento. Mas o que faz uma pessoa se destacar é ela saber usar esse talento. Por exemplo, por que em uma loja os funcionários vendem o mesmo produto com o mesmo preço e sempre tem aqueles que se destacam mais do que outros? É uma pergunta. A resposta é porque aquele vendedor aprendeu a trabalhar multiplicando o seu talento. A Bíblia nos dá um exemplo claro sobre isso, onde o Senhor entregou 5 talentos a um servo, 2 talentos a outro e, por fim, 1 talento a outro servo. Os 2 primeiros, que receberam 2 e 1, os 2 primeiros servos, imediatamente multiplicaram os seus talentos. Já o outro servo, que recebeu apenas 1 talento, simplesmente o enterrou. Veja que a multiplicação de talentos tem a ver com a atitude. E esse texto está lá em Mateus 26:16. E no mesmo texto, o próprio Senhor, que designou os talentos, olhando para aqueles que multiplicaram, ele disse, e o Senhor disse, bem estás, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25. No versículo acima, encontramos as duas principais qualidades para aqueles que querem ser bem-sucedidos, que é a qualidade de bom e fiel. Vamos falar sobre cada uma delas em instantes. Mas antes, preste atenção. Hoje, a obra de Deus, a igreja de Deus, ela desenvolveu muito, cresceu, graças a Deus, porque a obra não é de homens. A obra é de quem? De Deus. E Deus foi claro quando designou o seguinte, ide pelo mundo pregai o evangelho, ide pregai. Então, graças a Deus, hoje a igreja está em vários países. E dependendo do país, a estrutura, o trabalho do evangelho se desenvolveu muito grandemente, podemos assim dizer. Se desenvolveu de uma forma maior. E existem países, lugares que nós temos ali, colaboradores, vários colaboradores, porque hoje nós temos a rádio. Só aqui, por exemplo, onde estamos, são 7 rádios. Imagine a quantidade de colaboradores que nós temos. Nós temos a programação na televisão, temos vários colaboradores. É o câmera, é o que trabalha no áudio, é o que trabalha na edição, na emissão, é o que está lá na madrugada, colocando a programação no ar, é o que está em direto, colocando o programa no ar. O mesmo na rádio, está lá o operador fazendo o programa em direto, ou gravado, executando lá, preparando os intervalos, colocando trilha, enfim, selecionando as canções. Há vários colaboradores. A igreja cresceu, temos vários templos, e é claro, é óbvio que o templo, a casa física de Deus, precisa de manutenção. Então nós temos ali um setor onde trabalha a engenharia da igreja, a manutenção das igrejas, aí temos ali arquiteto, dependendo da situação precisa até de um engenheiro, temos ali o carpinteiro, tem ali o trolha, tem ali várias pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, dada a condição que a obra hoje está e na necessidade de muitos colaboradores, nós falamos do que entendemos, porque às vezes a pessoa pensa, mas o pastor está a falar da pessoa ser boa e fiel no que faz, mas ele não sabe o que eu faço, ou ele não entende do que eu faço, ou ele não sabe como que funciona os trâmites de quem está lá trabalhando todo dia. Sabemos sim, porque hoje, graças a Deus, a obra de Deus conta com muitos colaboradores, e a verdade é uma, no meio de todos esses colaboradores, é muito claro, tem aqueles que se destacam, que fazem o melhor. É óbvio, é claro, nós sabemos que, eu até falei isso hoje, nós não fazemos apologia à ignorância. Nós sabemos que a base da nossa vida é a comunhão com quem? É o altar, é uma vida com Deus. Mas nós sabemos que
Não há nada de errado a pessoa se formar, fazer um curso, uma faculdade, ela aprender algo, ela adquirir conhecimento, porque, por exemplo, hoje, muitas vezes, nós queremos dar uma oportunidade de trabalho para uma determinada ocupação, e queremos, é óbvio, nós não fazemos acepção de pessoas. Hoje nós temos pessoas que trabalham, colaboradores de diversas religiões, não só da igreja, tem católico, tem espírita, tem pessoas que têm ou não religião, porque a condição profissional nada tem a ver com a religião da pessoa. Pelo contrário, às vezes a pessoa não tem religião nenhuma e ela é melhor no seu trabalho, ela desempenha o seu trabalho, ela é muito mais destacada do que muitas vezes aquele que professa uma fé em Deus e que está na igreja todo dia. Significa dizer o seguinte, que nós não fazemos, repito, apologia à ignorância. Se você tem a comunhão com Deus como base, graças a Deus, é isso que é necessário. O alicerce é a comunhão com Deus, porque aí o que é para dar errado vai dar o quê? Certo. Mas nada te impede de se formar, nada te impede de você buscar um conhecimento, uma formação, um curso. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, nós queremos colocar determinadas pessoas num lugar e nós não encontramos pessoas qualificadas para aquele espaço. Não encontramos. Muitas vezes a gente até quer dar uma oportunidade para aqueles que são da fé, mas no meio daqueles que são da fé, nós não encontramos pessoas qualificadas. E aí a oportunidade passa para outro. Por quê? Porque falta interesse. Essa é a verdade. Falta interesse de muita gente de querer se aprimorar, aprender um pouco mais, querer crescer. E eu posso dar um exemplo. Eu lembro de um jovem que começou a trabalhar, teve uma oportunidade de trabalho, ele começou como operador de áudio, só ligando, desligando, microfone, aumentando o áudio, e ele vendo na TV, estou dando um exemplo aqui para você entender, a gente tem que usar exemplos, ele vendo que aquilo que ele ganhava era suficiente para o que ele fazia, mas ele queria mais, e para ter mais, ele tinha que ocupar outra posição e fazer outra coisa que lhe desse capacidade de ter mais. Então ele começou a aprender a manusear a câmera, e começou a estudar, aprendeu, e daquela ocupação de áudio ele passou para a câmera, já passou a ganhar um pouco mais. Só que ele queria mais, então ele viu que o editor de vídeo ganhava mais, então ele começou a fazer um curso, aprendeu, pegou um computador, começou a mexer com vídeo e se tornou um dos melhores editores de vídeo daquele setor. E aquele que ganhava um saláriozinho pequeno passou a ganhar quase 3 vezes mais. Agora, onde é que está a diferença? Ele não era acomodado, ele se aplicou, ele se dedicou. Mas, de repente, é aquele que fica a vida toda fazendo a mesma coisa e não se aplica a ter um upgrade, né? Upgrade. É isso aí. O que é upgrade? Subir. Evoluir, avançar. Ele poderia ter ficado a vida toda ali só no áudio. Estou aqui, estou fazendo meu trabalho, estou ganhando o meu dinheirinho. Mas ele falou, não, eu quero crescer, eu quero avançar. E é claro, é óbvio que é inteligente. Se ele quer mais e está vendo que onde ele está não há mais oportunidade de crescer, a melhor coisa que ele faz, como acontece. Muitas pessoas que trabalhavam conosco, elas viram o seguinte, olha, eu gosto de trabalhar com as pessoas da fé, tive a oportunidade de trabalhar na igreja, mas eu quero algo maior. E eu sei que aqui eu já cheguei no meu limite. E a pessoa fala, olha, eu estou indo porque eu vou abrir o meu próprio negócio, eu vou investir nisso, vou trabalhar nisso, naquilo, e a gente fica até triste, poxa, fulano não vai não, olha, fica aí, porque a pessoa é boa no que faz, e fiel, hein? Honesta, verdadeira, e ali, poxa, eu já vi implorar praticamente para a pessoa não ir embora, e aquele que não é bom e fiel, quando fala que vai embora, graças a Deus, é ou não é? O bom e fiel fala que vai embora, você fica até triste. Poxa, fulano é tão dedicado, trabalha excepcional, faz a coisa boa. Olha, nunca vi igual. Pô, fica aí, vai depois. Não, eu quero ter minha independência. Amém, vai em frente então. E aquele que é negligente, faz tudo errado.
chega atrasado, vive reclamando, se queixando, é mentiroso, tratante, é aquela pessoa que fazendo cera, tem um trabalho para fazer, fica enrolando. Esse aí, quando fala que vai embora, graças a Deus, Jesus, vai com Deus. Eu só estou aqui fazendo uma prévia para você entender do seguinte: no mundo aí fora, existem aqueles que se destacam, não é por sorte, tampouco porque alguém lhe ajudou, mas porque elas, mesmo servindo muitas vezes a uma pessoa injusta, hein? Porque de repente a pessoa está a trabalhar num lugar que ela não ganha o que é justo e não é reconhecida no seu trabalho. Mas, como disse o próprio Senhor, se alguém me serve, o Pai o honrará. Serve, faz o teu melhor, seja sincero. Não fica ali dando mau testemunho, até porque quem sabe e quem te conhece e sabe que você é da fé, vendo aquele comportamento seu negligente, vai ser um mau testemunho. E aí você vai perder com Deus. Porque como você aceitou estar ali, é mais que justo que você faça o teu melhor. E creia que se ele não te honrar, Deus vai te honrar. Eu sempre, quando conto isso, lembro da história de Mordecai. Mordecai era tio da rainha Esther. E Mordecai, ele descobriu uma conspiração contra o rei. E ele denunciou os conspiradores. E aquele rei, Assuero, se não me engano, foi livre daquela conspiração. E naquele reino, todas as pessoas que faziam algo considerável em benefício do rei, tinha um livro que registrava os feitos daquelas pessoas. Aquelas pessoas que, de uma certa forma, elas foram cidadãos exemplares e se destacaram por algo que fizeram, era registrado no livro. Só que Mordecai não recebeu nenhuma honraria, porque as pessoas que auxiliavam o rei eram conspiradores, invejosos. Era o Amã que criou o decreto para matar os judeus. Então, o que eles fizeram? Não lembraram o rei de honrá-lo e nem se importaram. Às vezes acontece muito isso aí fora. Nas empresas, em determinados lugares, você pode merecer um lugar de destaque, você merece ser honrado, de repente receber uma promoção, mas tem gente lá dentro que foi dada a ela a responsabilidade de conduzir você a essa honra, a esse crescimento, e essas pessoas não foram com a tua cara, são injustas, ou simplesmente são pessoas interesseiras, querem ganhar alguma coisa para te promover. Mas saiba de uma coisa, se você é fiel a Deus, Deus vai criar uma situação. Vai. Se você é verdadeiro, sincero, homem de Deus, igual Mordecai, Deus vai criar uma situação e Ele vai te honrar. Se é lá, naquela empresa, naquele negócio, vai dar certo. Se não é lá, Deus vai te tirar de lá e vai botar no outro. A Bíblia diz que aquele homem não foi honrado por causa daqueles conspiradores invejosos. Mas o rei, uma certa noite, teve uma insônia. A Bíblia diz que o rei Assuero não dormiu a noite toda. Não dormiu, não conseguiu pregar os olhos. E ele pediu, como ele estava com insônia, ele pediu, traz para mim o livro dos feitos aqui do reino. E ele começou a ler, e lá estavam os feitos de Mordecai. E ele falou, olha, perguntou ele aos seus servos, o que fizeram a esse homem aqui, que me livrou da conspiração? E aí disseram, olha, não fizeram nada, não. Coloca ele no meu cavalo, eu quero que vista ele de uma forma honrosa. Enfim, o rei pediu para que andasse com ele no cavalo real, vestido de uma forma real, em todo o reino, dizendo, olha, aquele que honra o rei trata assim. E abençoou a Mordecai. Ou seja, significa dizer que, se você é fiel, Deus vai criar uma situação, Ele vai tirar o sono de quem tiver que tirar. Ele vai fazer o que tem que ser feito para que você receba aquilo que é justo, aquilo que é digno. Por isso, confie, creia. Agora, se você não é bom e fiel, não espere nada. Vamos saber o que é bom e fiel? Primeiro, caráter bom. Ser bom significa ser dedicado naquilo que faz, executar o seu trabalho ou serviço com excelência. Tudo que é confiado nas mãos de uma pessoa boa, ela sempre faz o melhor.
sempre coloca toda a força, não importa o lugar ou cargo, ela sempre se empenha em tudo o que faz. Esse é o bom. Nem precisa mandar, já sabe, já faz. Eu penso que não precisa entrar em detalhes, está aqui. Agora, a outra característica, fiel. Ser fiel significa ser de confiança, ser comprometido, primeiramente com Deus, também com a empresa, com os colegas de trabalho e com os seus clientes. O fiel é aquele que não aceita trapaças e nem corrupções, mas negocia e faz o seu trabalho para beneficiar a quem? A todos. Eu até comentei hoje sobre isso aqui, aquele filme, qual é o nome? Os Corajosos. Porque entenda, vou falar já sobre essa questão do filme, entenda, se a pessoa não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel a nada. Se ela não trair o marido ou a esposa com outra pessoa, eu digo trair no sentido de literalmente ir para a cama, ela vai trair de outra maneira. Se a pessoa não é fiel a Deus, ela vai ser sempre fiel ao seu próximo. Ela vai prometer uma data e ela não vai cumprir, mas porque ela quer o dinheiro, ela vai mentir, vai dizer assim, olha, eu vou cumprir sim, pode ficar tranquila. Ela vai vender um produto que não vale o que ela está vendendo, mas porque ela quer mais dinheiro, ela vai mentir. A pessoa infiel, ela vive na trapaça, vive de trapaça, desculpe. A pessoa infiel, ela vive enganando, ela quer tirar vantagem, ela quer passar para trás, ela quer se aproveitar, ela é injusta. E por que ela é injusta lá fora? Porque ela é infiel a quem? A Deus. Quem é fiel a Deus tem temor. Quem é fiel a Deus não negocia por dinheiro, mas trata o ser humano como ser humano. Porque tem gente que ela trata o ser humano só por causa do dinheiro. Não, todo mundo merece respeito, todo mundo merece consideração, todas as pessoas merecem ser respeitadas. Se você não pode cumprir, não promete o que não pode. Se você está vendo que não vale, então seja sincero, seja verdadeiro. Tu vai ganhar com Deus e tu vai prosperar. Tratando-se desse filme, fala da história de um rapaz que numa grande empresa, vou contar mais ou menos, depois se você assistir você vai entender. Numa grande empresa precisava promover alguém a um cargo superior. E o chefe, não o dono, juntamente com outro responsável do RH, tinha que selecionar alguém. E procuraram dentro dos funcionários antigos. E foram trazendo um por um. E no dia da proposta desse rapaz, a proposta era a seguinte, olha, nós vamos te promover, nós vamos te colocar acima, um cargo melhor, claro, os benefícios serão melhores. Só que eu preciso de um favor seu. Posso confiar em você? E o rapaz falou, pode. Ele era fiel a Deus, cristão, temente, fiel, bom e fiel. Olha, eu preciso do seguinte, hoje vai chegar um carregamento tal, eu preciso que na hora que você for preencher a planilha, você só me faça um favor, coloque um pouco menos de itens, de quantidade de itens. Você pode fazer isso para mim? Aí ele parou e falou, olha, isso aí eu não posso fazer não. Mas por que não? Porque isso não faz parte do meu caráter. E o rapaz falou assim, olha, fala o seguinte, você quer mesmo essa vaga? Mas para você ocupar, eu preciso que você faça isso. Eu quero, mas dessa forma não. Fala o seguinte, pensa, amanhã tu me dá a resposta. Porque tem pessoas que, dependendo da oferta que o diabo faz, ela acaba o quê? Cedendo. Dependendo da oferta, dependendo da proposta, ela pensa, mas é só agora, só essa vez. E ela se entrega ao que é injusto. E no dia seguinte ele voltou, estou contando aqui para você entender. E aí o rapaz perguntou, e aí? Podemos contar com você ou não? Ele falou, não quero. Não quero esse cargo. Se for precisar fazer isso, eu não quero. Eu não posso fazer. E o rapaz respirou fundo e falou, graças a Deus, você vai ocupar a vaga. Porque, olha, eu já estava até perdendo as esperanças, porque ele era o número não sei quantos, já tinham passado vários, e todos os que passaram pensavam a mesma coisa, agiam da mesma maneira. Aceitaram o injusto, aceitaram fazer a coisa errada, e foram provados e reprovados, porque aquele homem estava provando eles, e viram que eles, os outros, não estavam prontos para ocupar aquele setor, porque não eram fiéis.
e na primeira oportunidade iriam se deixar levar pela ganância. Então, cuidado, hein? Nós seremos provados lá fora, no teu trabalho, coisas vão surgir para provar a tua fidelidade. E aquele homem respirou fundo e falou: você é a pessoa que a gente procurava. Bom, fiel. Fiel porque não se deixa vender. Não basta ser bom, você deve ser fiel. Como também não basta ser fiel e não dar o melhor de si no que faz. É verdade. Às vezes a pessoa está lá na igreja, fielzinha, bonitinha, vem todo dia, não mente, não engana, não rouba, está salva. É igual o mendigo Lázaro. Lembra do mendigo Lázaro da parábola que Jesus falou? Que ele morreu pobre, mendigo, mas morreu salvo, porque era fiel. Então, de repente, a pessoa está ali na igreja, é fiel, direitinho, bonitinha, mas não é boa, não é aplicada, não é ousada, não é determinada, não é aquela pessoa que ambiciona, que quer crescer, que quer desenvolver, que dá o seu melhor, que vai avante, que, enfim, que aceita desafio, é acomodada, coitada. Então, não basta ser fiel, senhora e senhor, você tem que ser os dois. Lembre-se que os servos foram honrados, não porque eram melhores, mas por terem essas duas qualidades. Quais? Bom e fiéis. Essa é a direção dada de Deus para você que quer crescer financeiramente. Que a partir de hoje, mais do que nunca, você seja bom e fiel no que você faz.